vamos falar sobre mortes no trânsito, que caem 18,52% no primeiro semestre na cidade de Sorocaba. Vamos conhecer um pouco mais sobre este cenário, procurando entender e compreender toda esta situação. Os motociclistas continuam a liderar as estatísticas de morte no trânsito em Sorocaba. Dos 44 óbitos ocorridos no primeiro semestre deste ano, 22, ou seja, 50% foram de condutores de motocicletas. Por outro lado, neste ano, o total geral de óbitos caiu 18,52% na comparação com os 6 primeiros meses de 2020. De janeiro a julho, de janeiro a julho do ano passado, foram 54 registros, antes 44 neste ano. Os dados são do Infociga, que é o sistema de informações gerais de acidentes de trânsito do estado de São Paulo, gerenciado pelo programa Respeito à Vida e Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, DETRAN. Para falar sobre esse assunto, para que possamos compreender este cenário, com grande satisfação aqui no Repórter RMS News, recebemos o advogado Renato Campestrini, presidente da Comissão de Mobilidade da OAB Sorocaba. Doutor Renato Campestrini, bom dia, satisfação imensa tê-lo conosco aqui, obrigado por atender o nosso jornalismo. Bom dia, Oliveira. Bom dia aos ouvintes, aos telespectadores, aos internautas do portal RMS. Uma satisfação novamente estar aqui com vocês nesse espaço para compartilhar um pouco de informações, levar um pouco de debate em relação a esse tema tão importante que é a segurança viária em nossa cidade e nosso país. Doutor Campestrini, esses números, no momento que você recebe esse relatório, qual é o cenário, o que você avaliou no primeiro momento? No primeiro momento, quando a gente recebeu essa informação da redução, a gente teve como base, né, a grande fator indutor dele foi de fato a pandemia, né? Esse número em relação ao primeiro semestre acaba sendo positivo, mas se a gente pegar e comparar em relação 2019 com 2020, né, a gente teve um incremento no número de óbitos no trânsito na nossa cidade. Então, esse percentual de redução a gente atribui basicamente às medidas restritivas que nós tivemos, né? Porque comparando o primeiro semestre de 2020 em relação ao primeiro semestre de 2021, nós não podemos nos esquecer que de janeiro até março de 2020, praticamente as pessoas levaram uma vida normal, até a primeira quinzena do mês de março de 2020. Posteriormente, né, na segunda quinzena já de abril, começou a voltar meio que um fluxo maior de veículos nas vias, e aí a gente teve esse aumento no número de sinistros fatais no final do ano. Então a gente se surpreendeu, né? Porque o número realmente de infrações que a gente vê nas vias públicas, quem é estudioso do tema trânsito, as pessoas que avaliam apenas aquelas infrações de trânsito mais comuns, como avançar o sinal vermelho, o evidente excesso de velocidade praticado, o manuseio do celular enquanto se conduz, observa que isso não diminuiu. E nós não tivemos na cidade nenhuma ação de educação para o trânsito que tenha sido impactante a ponto de reduzir o número desses sinistros. Nós tivemos, sim, durante o mês de abril desse ano, né, aquele período de restrição mais forte em relação à cidade, em relação ao estado, que as pessoas acabaram transitando menos, e aí, em comparação, você acaba tendo uma redução. É justamente nesse ponto que eu achei, olha, eu querendo subestimar o entrevistado especialista. Eu achei que ele não ia fazer essa observação e dentro do contexto ele praticamente finalizou, né? E eu queria saber justamente isso, Campestrini. Você viu alguma ação que contribuiu para esta redução? Você disse, não vi nenhuma ação. Então nós podemos atribuir o quê? Que os fatores que levaram a esses números se devem exclusivamente à redução do número de veículos transitando pelas ruas da cidade?
Sim, Oliveira, a gente não tem. Eu transito muito por Sorocaba. Quando eu recebo demandas relacionadas a alguma coisa ao tema trânsito, eu me desloco com a minha motocicleta, vou até as rodovias, eu tendo espaço na minha agenda, eu não faço questão de sair da minha casa e constatar pessoalmente a situação que nos são apresentadas. E a gente não vê nada, pelo contrário, a gente até faz observações ao poder público, algumas coisas em relação ao que a gente vê para melhorar as condições de segurança nas vias públicas. Então, a gente atribui exclusivamente, e tanto que os fatores, né, o número dos sinistros, os riscos das vias, eles acabam se manifestando nos dados apresentados pelo InfoSiga no final do período. Então, eu faço trabalho de assessoria técnica na área de trânsito para algumas empresas que trabalham com gerenciamento de trânsito, e a gente nota que é um lugar comum, meio que assim, no país, no nosso estado, com dados do InfoSiga, que é algo que vale para o estado como um todo, que, assim, o número de óbitos deu uma reduzida, depois ele voltou a subir, assim como dos sinistros não fatais. Já temos dados em algumas cidades que em 2021 o número de sinistros já é maior do que 2019, quando a gente não tinha pandemia. Né? E isso também nas rodovias. E a gente teve para ajudar uma flexibilização nas regras de trânsito a partir do dia 12 de abril, né, com a entrada em vigor da Lei 14.071. Nós temos aí uma medida provisória que está em tramitação no Congresso Nacional, que visa flexibilizar ainda mais as regras de trânsito. Se no momento da conversão da MP em lei, todos os jabutis que foram inseridos na medida provisória vierem a se tornar lei, vão alterar mais ainda o Código de Trânsito, vai flexibilizar ainda mais as regras. Então, a gente tem uma tendência no país de alta no número de sinistros, porque não dá. Quanto menor a sensação, a percepção do condutor da fiscalização, menor o respeito. E todo sinistro de trânsito é uma infração de trânsito que deu errado. Então, às vezes as pessoas falam assim, tem que educar o poder público dentro do poder dele, das competências inerentes do artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro, ele educa através da penalidade. O papel de educador é do Estado, quando o condutor é formado, dentro daquele processo de obtenção da CNH, e ao poder público municipal, ao gestor público municipal, ele educa através de ações educativas pelo setor competente, pela diretoria de educação para o trânsito, mas a multa também tem o caráter educativo a partir do momento que ela mostra para o condutor que ele não volta a incorrer em erro, e ele tem um caráter democrático, porque todo recurso de multa que vem das autuações tem que ser utilizado na educação para o trânsito, engenharia e fiscalização. Então, é preocupante o cenário nacional da segurança viária. A gente está acompanhando esse debate muito preocupado, não só para Sorocaba, mas o país como um todo, porque nossos números não são positivos em matéria de preservação da vida no trânsito. Campestrini, nosso querido Renato Campestrini, presidente da Comissão de Mobilidade da OAB Sorocaba, analisando esse cenário do trânsito no primeiro semestre em Sorocaba, baseado aí nos dados divulgados pelo InfoSiga. Em linhas ideais, você que é um especialista no trânsito, o que podemos fazer a curto, médio e longo prazo para poder realmente ter um cenário que nos dê a sensação de segurança no trânsito de Sorocaba? Eu até pontuo o seguinte, um cenário que me chamou, eu acabei vivendo no último final de semana, né? A gente fala muito de insegurança da prefeitura, do Estado, né? Mas você também tocou num outro ponto que eu ia te perguntar sobre a instrução nas escolas, nas autoescolas, como que ela deve... E eu coloco um outro do cidadão, né? Por exemplo, domingo à tarde, estou saindo de casa acompanhado dos pais, com uma irmã, minha mãe adentra ao veículo, eu vou dar a partida, olha, mãe, coloque o cinto de segurança.
ela vai e coloca o cinto de segurança, como já é praxe dela, foi uma questão de tempo. Eu falei, eu não posso sair daqui sem a senhora estar com o cinto, conversando, trocando ideias, porque uma freada pode levar à fatalidade. Então, é por isso que a gente sempre tem que ter essa consciência, porque eu já vivi uma situação como essa, também provocada por um terceiro. E saímos de casa. 2, 3 esquinas após, meu caro Campestrini, eu estava num determinado... Eu quando fui fazer fui adentrar a Avenida Ipanema, num repente, uma moto em frente a um supermercado, ela vem na contramão e a distância que ela tinha entre eu e a guia não passava ali de 1,20 m, largura de uma porta, né? Eu tive que jogar o carro para um lado direito para que ela passasse. É lógico que ali, quero crer eu, que havia a prática de um delito. E daí eu te pergunto, então o município faz... As escolas devem fazer, e o cidadão? Como que dá isso? Como que se dá todo esse processo? Pois é, Oliveira, é um processo bastante trabalhoso, complicado esse da gente levar os bons hábitos, as boas regras para o trânsito. Dá muito trabalho. Eu digo isso porque eu já tive experiência dentro do poder público, eu já estive no terceiro setor, em ONGs voltadas à segurança viária. A gente executa trabalhos em várias cidades, dei aula recentemente de legislação de trânsito para o pessoal de Primavera do Leste, no Mato Grosso, e a gente ouve por aí que os problemas são realmente os mesmos, o desrespeito das pessoas em relação às regras de trânsito, eles acabam sendo algo que... Porque o brasileiro, ele não tem essa percepção do risco que você bem colocou, de utilize o cinto de segurança porque em caso de uma colisão a gente pode se machucar. As pessoas não têm, elas acham que o sinistro ele só vai acontecer com o terceiro. Eu estou isento, eu sou um bom condutor, nada vai me acontecer. E isso é o principal erro das pessoas. Esse motociclista que você se referiu, a gente vê isso direto nas vias públicas, né? A gente respeita muito o trabalho dos entregadores, eu converso muito com eles, todos aqueles que vêm fazer entrega em minha casa, eu converso, tento entender as dificuldades, acompanho o trabalho de associações desses motociclistas para entender ainda mais a dificuldade deles e colocar isso nos debates públicos relacionados ao tema motofrete, motociclista. Eu também sou motociclista, vivencio a dificuldade, mas assim, a gente precisa de um trabalho que tem que começar realmente na base, educação para o trânsito nas escolas, algo que está previsto no CTB desde que ele entrou em vigor, mas até hoje não foi colocado em prática. Posteriormente, a gente tem que fazer o trabalho dentro dos municípios com os setores de educação para o trânsito, levando a informação. Por exemplo, muitos motociclistas desconhecem em caso de uma colisão dele da moto com um veículo leve, o risco de morte dele aumenta em 42 vezes. Se ele colidir sua moto com um veículo médio, aumenta em 85% as chances de morte. E se ele bater com um caminhão ou com um ônibus, a chance de óbito é de 153 vezes. Então, como potencializa o risco, né, você às vezes desconhecer os dados e levar essa informação. Feito esse trabalho de informação, de explicar para as pessoas, aí você tem que entrar firme e forte com a fiscalização. Porque não adianta só a gente ficar no precisa educar, mas não fiscaliza. Né? Eu sei que ninguém gosta de ser fiscalizado, eu tenho certeza que nem o gestor público gosta de receber cobranças de cidadãos referente a multas de trânsito, mas todo esse problema do trânsito recai na saúde pública. 55% dos custos do SUS, do nosso Sistema Único de Saúde no país, são para atender vítimas de acidente de trânsito de moto. 58% das internações de vítimas de acidentes de trânsito são para atender motociclistas. Entendeu? E aí, se a gente expandir para todo o contexto, 60% dos leitos hospitalares, segundo os estudos, são para atender vítimas de trânsito, 50% do uso do centro cirúrgico são para atender vítimas do trânsito. Então, não se trata única e exclusivamente
de penalizar o condutor, mas tudo que isso gera, o efeito nocivo do trânsito, ele é muito maior do que as pessoas imaginam no dia a dia. A gente está acostumado a pensar em trânsito, em congestionamento, estamos pensando em multas, mas tem toda uma cadeia por trás disso. E às vezes, aquele estacionamento em local proibido que a pessoa fez para tirar o dinheiro no banco é o suficiente. Uma infração de natureza média, que hoje, pela regra, cabe uma advertência por escrito se o cidadão não tiver nenhuma anotação no seu prontuário, pode se converter em um acidente que pode matar alguém. Entendeu? Então, a gente precisa ter essa consciência. Voltando naquilo que você falou, a percepção do risco. As pessoas começarem a ter percepção do risco. Elas entenderem o problema que o trânsito é na vida delas, na vida da sociedade. Porque o trânsito é um espaço compartilhado. A sua ação, a minha ação, influi na vida de todos. Então, a gente precisa ter essa mudança de cultura. E mudar a cultura não é um processo fácil, não é um processo que a gente muda do dia para a noite, né? E se a gente pegar, assim, desses estudos que a gente realiza, você pega os dados do Infociga, comparando Sorocaba com São José dos Campos, que tem mais ou menos a mesma frota, a mesma população, lá eles matam 5,72 pessoas morrem a cada 100 mil habitantes, e aqui em Sorocaba, pelo menos dados do Infociga, dá 9,03. Então é um número muito alto. A gente precisa reduzir e a gente precisa ter essa consciência. Renato Campestrini, presidente da Comissão de Mobilidade da OAB Sorocaba, obrigado por atender o nosso convite e trazer o seu conhecimento aí para que a gente possa compreender esse cenário com base nos dados do Infociga, que registrou 18,52% de mortes no trânsito em Sorocaba no primeiro semestre deste ano. Um abraço e um bom dia, meu caro Renato. Obrigado, Oliveira. Agradeço a atenção dos nossos espectadores, ouvintes, internautas. E sempre que precisar, estamos à disposição para conversar a respeito desse tema tão apaixonante e tão impactante em nossas vidas. Um abraço a todos e cuide-se bem. Nós que agradecemos, Renato Campestrini, presidente da Comissão de Mobilidade da OAB Sorocaba, conversando ao vivo conosco aqui no Repórter RMS News, jornalismo para você conectado na internet.